terminado até no horário as comunicações, eu convidaria o nosso orador, acadêmico Valdomiro Manfroy, para fazer a homenagem póstuma para o acadêmico, relativo ao acadêmico, a nossa perda importante, que é do professor Henrique Sarmento Barata. Então, por favor, professor Manfroy, estás com a palavra. Bom dia, presidente Luiz Lavinsky. Bom dia, demais compadres e companheiras que participam dessa reunião. Coube-me, então, como eleito representante da Academia como orador, em sucessão ao Bonneau, que sucedeu ao Prates, cumprir essa tarefa de saudação de despedida de um dos nossos acadêmicos. A pessoa chega na academia pela sua bagagem integral, pelo que fez pela sociedade, fez pela ciência, fez como pessoa, e na academia tenta-se resumir esses atos e utilizando as próprias informações vindas da fonte. Por outro lado, também alguma outra informação que se obteve de registros. Então, o que eu vou dizer aqui é o que foi possível encontrar, do mais importante, o que foi permitido falar. Então, esta é o conceito, digamos assim, a linha da minha fala. Henrique Sarmento Barata Filho de Luiz Soares Sarmento Barata e Nora Maria Fischer Sarmento Barata, nasceu em Porto Alegre em 6 de janeiro de 1933. Aí, senhor presidente, a primeira coincidência. É o meu primeiro discurso, a minha primeira fala na academia, de despedida de um colega, e ele nasceu exatamente no dia 6 de janeiro, que é o dia que eu nasci. Só que ele nos aninhou um pouco a mais, mas coincidência, né? 6 de janeiro de 1933. Por coincidência, é o mesmo dia do mês do meu nascimento. Ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1954. Ele se formou em 1960. Então, ele era doutorando quando eu ingressei na faculdade. Eu o conheci nessa época, porque ele era amigo dos amigos meus que já eram médicos. É sucessor de uma tradicional família de professores da Faculdade de Medicina da URGS, que começa com seu avô, Manuel Tomás de Sá Sarmento Barata. Segue com seu pai, Luiz Soares Sarmento Barata, e com uma ligação familiar de outra família, que são os Sarmento. Na graduação, já optou pela cirurgia urológica, nas atividades acadêmicas da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ou então Hospital Escola da Faculdade. Como um dos fundadores vivos da academia, suas palavras obtidas na entrevista semi-estruturada que prestou à comissão do livro em novembro de 2020, para os 30 anos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, nos revela não só o médico, o professor, mas, sobretudo, o ser humano que foi. Depois de formado, trabalhou por algum tempo em Jacutinga, substituindo um colega do Hospital de então Distrito de Erechim. Ele fez questão de citar esse fato de ter trabalhado no interior como primeira tarefa de médico e dá uma entrevista na longa manifestação, ele encerra dizendo o seguinte: classifica o local e o tempo que lá passou como um verdadeiro paraíso. Realizou treinamento no Serviço de Urologia da Santa Casa do Rio de Janeiro. Em 1965 e 66, fez aperfeiçoamento como Fellow em Urology no Ohio State University dos Estados Unidos da América do Norte, onde trabalhou em serviço de ambulância e participou de projetos científicos como hipertensão renovascular, quimioterapia com 5-FU e irradiação do câncer vesical, bioensaio e infusão de angiotensina em pacientes hipertensos,
uso do epíplon na urostomia cutânea e uso do epíplon na anastomose pielouretral. Então, foi submetido a pesquisa, a trabalho de pesquisa, nessa época, como fellow também. Quando voltou ao Brasil, em 1967, assume a função de auxiliar de ensino voluntário na clínica urológica, a cadeira de clínica urológica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até ser contratado como docente. Dentre suas atividades médicas e docentes, desde então, destacam-se responsável pelo setor de urologia e oncológica do Hospital Santa Rita da Santa Casa, de Misericórdia. Está chegando aí ainda? De Porto Alegre. Diretor do Hospital São Francisco, da mesma instituição. Cargos que exerceu até 1971, quando participou da estruturação da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ali, desempenhou a função de professor titular de urologia e chefe do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da PUC-RS. E, no mesmo ano, estruturou e montou a disciplina de urologia da mesma faculdade e também o serviço de urologia do Hospital São Lucas, dos quais foi, respectivamente, professor titular e chefe de serviço. É autor e coautor de centenas de trabalhos científicos em urologia e de vários capítulos de livros de especialidade. É editor do livro referencial intitulado Fundamentos de Urologia. Mas se ficássemos apenas da brilhante trajetória de sua vida de médico e professor, não conheceríamos detalhes de outras faces de sua vida, que nos foi revelada na entrevista para o livro 30 anos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, por ser ele um dos 6 membros fundadores da Academia vivos. Começava então a nos revelar o homem Henrique Sarmento Barata. Aspas. Considero imprescindível em minha trajetória a passagem pela cidade de Passo Fundo, e mais especificamente pelo Instituto de Educação Metodista, o IE de Passo Fundo, o famoso Colégio IE de Passo Fundo. Muitos acadêmicos devem ter passado por lá. Provavelmente o Barbosa, talvez o presidente, né? Ao qual dedico eterna gratidão. Ele dedica eterna gratidão. Vamos ver por quê. O IE mudou minha vida. Contou ele, aos 86 anos, em uma tarde de outubro de 2019, em conversa na sede da academia, à espera da hora de ir atender no Hospital Moinhos de Vento e participar na manhã seguinte da reunião dos docentes da PUC-RS, da qual ostenta o título de professor emérito. O meu pai disse certa vez ao diretor da escola que o IE tinha impedido que ele perdesse um segundo filho. Seu primeiro filho, Jorge, falecido aos 22 anos, em uma mesa de cirurgia em São Paulo, deixou toda a família Barata extremamente abalada com a perda. Mentor e companheiro do irmão de 5 anos mais jovem, Jorge levava consigo o sentido da vida que tinha para ele até então. Passou a ter um comportamento rebelde, agressivo, descontrolado, e era expulso com frequência das escolas em que era matriculado em Porto Alegre. Cada vez mais esboçava um futuro incerto que assustava os pais, Luiz e Dona Teresa. Em 1952, logo após chegar à cidade de Planalto, aqui só uma rememoração, assim como tem a coincidência que ele nasceu em 6 de janeiro, eu também, eu perdi um irmão, uma circunstância parecida, na mesma idade, então eu sei o que é perder um irmão, o sofrimento que causa isso. Eu me atrapalhei muito também, fiquei assim, quase que o que ele relata aqui acontece para as pessoas, né? Em 1952, logo após chegar à cidade do Planalto,
Hospedado por um advogado amigo de família e programado para estudar no IE, conta que foi expulso já no primeiro dia de aula por mau comportamento. Ao final do turno escolar, despachado para as salas do diretor, o norte-americano Daniel Lander Betts, o garoto de 17 anos foi tomado de perplexidade. Ao invés de esperar a justa reprimenda, o reverendo metodista telefonou para sua mulher Francis para consultá-la. E poderia levar um aluno para almoçar com o casal. Iniciava assim a inesperado acaso, um exemplar processo de educação e cidadania que foi fundamental para que a mudança e o amadurecimento do adolescente rebelde acontecesse. No IE, onde fui até motorista de ambulância, graças à precoce habilidade para dirigir carro, só saí para ingressar na Faculdade de Medicina, em 1954. Embora tenha recebido vários títulos nacionais e estrangeiros, dentre eles o Cidadão Emérito de Porto Alegre, confessa, emocionado, guardar com maior carinho a homenagem que recebeu em Passo Fundo, em 20 anos depois de ter estudado lá, com a presença da plateia que o aplaudiu de pé do esquecível e orgulhoso Mr. Betts. Então, aqui a homenagem que ele presta ao seu Mr. Betts por ter. Ao relatar essa sofrida e peculiar passagem de sua vida, Henrique Sarmento Barata, acadêmico emérito da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina desde 2015, sendo ele fundador, emérito de 2015, quis nos deixar uma importante lição. O olhar que o professor deve ter para os alunos que apresentam dificuldades. Essa mensagem nos deixa. Na mesma entrevista, ele nos revela outra particularidade de sua vida, pela qual podemos saber o que ele pensava sobre a boa profissão médica e de como ser professor. Ao assumir a cadeira da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, usa a palavra do seu pai, Luiz Soares Sarmento Barata, fundador da cadeira 44, para lembrar os aspectos humanísticos da medicina, quando na aula inaugural de 1962 da Faculdade atual URGS, abordou o tema Medicina e Humanismo. Eu estava presente nessa aula, em 1962, era no terceiro ano que a gente começava, então, a entrar na parte clínica, e a aula daquele ano foi, então, dada pelo pai do Sarmento Barata. Talvez a transcrição de um pequeno trecho desta aula possa revelar o que o pai pensava e o que o filho sentia e absorveu sobre a profissão, a postular o humanismo médico como visão real do homem. Eis as suas palavras que, ao nosso ver, ganha profundo sentido, especialmente no mundo atual. Em que consiste essa visão real, esse humanismo médico? Perguntava seu pai na aula inaugural. Diremos que o nosso humanismo, essa nossa concepção do homem, que o exercício da medicina infunde em nós, consiste em não pactuar jamais com esquemas abstratos, com as meras fórmulas sumárias das ideologias que pretendem reduzir o homem a um conceito, encerrando-o em perspectivas parciais que os desfigura e humilha. Nada temos a ver com o homem abstrato, com o homem visualizado a partir de um ângulo específico, e sim com o homem que interessa, que é interesa humana, aquele que podemos identificar como presença ao nosso lado, chamá-lo pelo nome, apertar-lhe a mão, afeiçoá-lo a nós como igual. E a academia, e o acadêmico emérito Henrique Sarmento Barata encerra suas manifestações de posse, então, em 1990, com as seguintes palavras. Tal foi, na verdade, o médico e o homem que tento como patrono de minha cadeira nesta casa. Tal
Foi, na verdade, o médico e o homem que tenho como patrono na minha cadeira nesta casa. Evocá-lo não só afaga o meu sentimento de filho, senão que também fortalece minha consciência de médico e de homem, pelos exemplos que deixou de honestidade, competência e dignidade humana. E foi com esse espírito humano, humanístico, solidário e agregador, que o acadêmico Henrique Sarmento Barata nos brindou com sua amável presença enquanto esteve entre nós. Consternado pela perda do ilustre confrade, só nos resta dizer: vai-se o homem Henrique Sarmento Barata, mas fica a sua obra. Aos familiares, em nome da diretoria e dos demais membros da Academia Rio-Grandense de Medicina, nosso profundo pesar. Professor Manfroni, não me surpreende, dada a sua grande capacidade, tanto intelectual como de trabalho, ter feito uma homenagem tão preciosa, tão importante. Nós teremos ela gravada no nosso site. A família teve alguma dificuldade, por várias razões, de estar presente. Mandaremos o filme da sua apresentação e queremos lhe agradecer, como aos demais, mas de maneira superlativa, porque sei o trabalho que lhe deu trazer essa apresentação, essa homenagem. Muito obrigado, professor.